Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo do nosso canal, trazendo para vocês as últimas informações e atualizações do Clube de Regatas do Flamengo. Hoje aí um vídeo especial, trazendo algumas notícias que estão bombando aí nas redes, e o que mais está bombando é o assunto José Boto e seu imbróglio aí com o BAP, nosso presidente, e a gente aguarda o desfecho aí que deve ser hoje do que vai acontecer. Gente, fora isso, tem aí Depou sendo cogitado no Flamengo. Para mim uma boa contratação, mas vamos ver o que acontece aí ao longo da semana. O Flamengo retornou hoje e vamos aí algumas informações de tudo que está acontecendo no Mengão. Muito boa tarde, gente boa! Um dia lindo, sol claro, muito calor aqui em New Jersey, Estados Unidos, que vai receber a semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Hoje vale vaga na grande final Fluminense-Chelsea. Já te avisando, transmissão começa 3h20 da tarde, são 40 minutos de pré-jogo para você já entrar no clima desse jogo histórico tão importante para o Fluminense. O adversário é o Chelsea da Inglaterra, um dos gigantes da Europa, um time reconhecidamente forte, mas muito longe de ser impossível de ser batido, principalmente quando a gente pensa no que o Fluminense já passou nessa Copa do Mundo. Bota o maior fé! Hoje o Fluminense briga para chegar na final da Copa do Mundo, para faltar depois só um passo para levar a taça para ser campeão do mundo. Agora eu vou falar com o Edson Viana ao vivo para contar para a gente, Edson, como é que deve vir o Fluminense para essa semifinal de Copa do Mundo. Fala, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Clima de muita empolgação entre os torcedores do Fluminense, como o Ferrugem, concentração aqui pela cidade de Nova York, todo mundo querendo saber como vai ser essa volta aqui ao estádio de Nova Jersey. O Fluminense disputou aqui as duas primeiras partidas nessa competição, o empate com o Borussia Dortmund e a vitória sobre o Ulsan da Coreia do Sul. Completou um mês ontem aqui nos Estados Unidos e ainda é o brasileiro que resta, podendo conquistar, quem sabe, o mundo. Técnico Renato Gaúcho trabalhou algumas possibilidades nos últimos dias. A última atividade de ontem, a gente só pôde acompanhar o iniciozinho, os 15 minutos iniciais, mas a gente pode trazer uma delas aqui no nosso tradicional campinho, que seria uma manutenção do esquema com 3 zagueiros, que vem dando tanto sucesso aqui entre essas variações de estratégia do Renato. Então vamos colocar na tela uma possibilidade de Fluminense para hoje. Tem Fábio, Ignácio, Thiago Silva e René, Guga, Bernal, Nonato, Hércules, Fuentes, Arias e Cano. Escobar. O Edson, soube que você tem uns bastidores aí dessas escolhas do Renato Gaúcho para esse jogo, né? Então, Escobar, por exemplo, o René, que é uma possibilidade ali pelo lado esquerdo da zaga, ele disse que já trabalhou assim, por exemplo, no Internacional na época do Cudê. Foi trabalhado ali, mas ainda essa disputa ainda está em aberto com o Thiago Santos, que vem entrando em alguns jogos aqui. Então a gente ainda não pode cravar que vai ser isso, mas é uma possibilidade. Na lateral direita, por exemplo, eu coloquei o Guga ali, mas o Samuel Xavier, que só não foi titular no jogo contra o Ulsan, mas entrou 4 minutos, ele está com uma questão de desgaste muscular. Então ele ainda vai ser avaliado aqui no estádio quando o Fluminense chegar. Não está descartada a possibilidade dele entrar em campo hoje, mas todo mundo tem que estar com a força máxima, com o máximo da disposição e da capacidade física para um jogo como esse. Então, existe a possibilidade do Guga entrar. Ele já disputou também jogos nessa competição. O Fluminense, que vai chegar aqui por volta das 2 da tarde no horário de Brasília. Empolgação máxima. Escobar, eu volto com você. Valeu, Edson. Um abraço para você, queridão, cobrindo aí sempre o Fluminense aqui no Globo Esporte. Agora é o seguinte, vamos falar de Renato Gaúcho, o arquiteto, o estrategista, o homem que está resolvendo essas questões, como, por exemplo, a escalação do time de hoje. Faz um grande trabalho o Renato Gaúcho. Ele tem um plano. Renato Gaúcho está em alta, seja pelo que tem feito na beira do campo, onde comanda um Fluminense semifinalista da Copa do Mundo, seja nas redes sociais, onde chegou a 1 milhão de seguidores. Meu pai acabou de bater 1 milhão de seguidores no Instagram, contei aqui pra ele. Ele tá muito feliz, muito animado. A filha Carol está sempre provocando o treinador. Você deve estar brincando. Então, sabe? Você está preparado para ser vovô um dia?
Olha, eu não pensei nisso ainda. Sabe como é que é, né? A gente tem filhos e a gente sente o maior ciúme, né? Renato reclama, mas adora ter a filha por perto. Carol não é a única. Familiares de vários jogadores estão acompanhando o time nessa Copa do Mundo. Ter as esposas, filhas e filhos por perto ajuda. E ainda faz desse Fluminense uma família gigante. No Brasil, costumam falar pita, o jogador já está no vestiário. Eu chego no vestiário, o jogador já está no carro indo embora. Aqui não tem para onde correr, aqui eles têm que ficar aqui. E isso aqui praticamente virou uma família, coisa que lá no Brasil a gente não tem esse tempo. Então, na convivência, a gente troca bastante ideias. Já são 29 anos desde a primeira experiência como treinador. Muitos títulos conquistados, algumas decepções, altos e baixos e um momento atual que é dos melhores. O treinador também tem boas fases e fases ruins. A fase ruim é quando ele é demitido. A fase boa é quando ele conquista vitórias, ele conquista títulos. E para mim está sendo um título essa Copa do Mundo aqui. E aí ele era tão resguardado aqui, lá ele se abriu para o mundo. Isso que eu ia falar, porque aqui a gente até elogiou em muitos momentos, porque ele seguiu uma linha de falar muito pouco, né? O antecessor dele, né? O Marcos Braz, era um cara que falava muito e era muito cobrado por isso também. E aí ele parecia que vinha numa outra linha, um pouco mais quieto, sem chamar tanta... enfim, os holofotes para cima, e aí no Mundial acabou seguindo um outro caminho, criou um desgaste ali, assim, o Flamengo tudo é muito, né, quente, né, então eu acho que é algo que vai ser conversado, a gente, né, conheço um pouco o BAP também, sei a maneira como ele pensa. Conhece bastante o BAP. A mão pesada, enfim, eu acho que tem bastante coisa do Boto que acho que desagradou a cúpula do Flamengo, e, enfim, com relação à contratação também, o Flamengo se movimenta para jogadores, né? Um jogador da segunda divisão, enfim. Eu acho que tem chance dele permanecer. Eu acho que o BAP conversar, né? Como presidente. Mas no mínimo é uma crise, né? Mas é uma crise que parece que circula ali dentro do Flamengo. É uma posição que tem jogadores, né? Sim. Cara, o fato de não estar tão bem agora o Michael, o Cebolinha, não quer dizer que você vai trazer um cara da segunda divisão, tem 4 gols. Esse jogador. E as baixas do Palmeiras, pra gente ir pro break, porque temos o rei da rodada, o rei dos reis da rodada hoje. As baixas do Palmeiras, Fábio Santos, Estevão, já se sabia também, mas agora é encarar a dura realidade de não poder mais contar com esse grande jogador, jovem grande jogador. E o Paulinho, aí é uma zebra mesmo, né? Palmeiras, claro que quando fez o investimento, não imaginava que ele fosse, mais uma vez, passar por uma cirurgia e que, segundo o próprio Paulinho, só volta a jogar em 2026. O Palmeiras perde 2 peças. E com a possibilidade, né, de repente... Richard Rios. Henrique Torre. Valeu, pessoal. O Flamengo retoma as atividades no calendário do futebol brasileiro neste sábado, 16h30, contra o São Paulo, no Maracanã. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, mas fora de campo, tudo um tanto quanto turbulento. A situação de José Boto é bastante desgastante. É o período de maior turbulência do diretor desde sua chegada no início do ano, praticamente na virada de 2024 para 2025, no início da gestão BAP. O Boto acumula alguns pontos de desgaste, os mais recentes inclusive, mas outros de longa data, como por exemplo a amizade com o técnico Felipe Luiz. Ela não é tão bem vista assim pelo parte da diretoria do clube, da cúpula rubro-negra, especialmente também pelo presidente BAP. Isso porque acreditam que o Boto, em algumas situações, poderia ser um pouco mais contestador, um pouco mais duro, e a amizade, por vezes, pode atrapalhar. Em relação a outros assuntos, a condução, no caso Gerson, houve todo aquele desgaste com o atleta e pai do jogador, também foi mal vista porque a diretoria se posicionou de forma dura e Boto publicamente nunca foi muito veemente diante das pretensões do clube, que não ficou satisfeito diante de tudo que aconteceu no caso Gerson. Em relação à postura de Boto, nos Estados Unidos, especialmente quando concedeu diversas entrevistas para veículos estrangeiros, isso incomodou bastante também. Viram numa possibilidade de o dirigente querer se valorizar, também expôs o clube em um momento tão delicado, tão importante como a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O Boto chegou a conversar
com jornalistas italianos e falar sobre nomes que gostaria de contar no Flamengo. Ao ser perguntado sobre isso, sobre um jogador da Juventus, citou até o Vlahovic, que já tinha deixado o Pedro, atacante, no banco nos tempos de Fiorentina. Isso não foi bem visto por staff do Pedro e também por parte da diretoria do Flamengo. Então isso irritou bastante também. Então o Boto segue bem criticado, bem desgastado, essa situação do Mick Johnson, né, como chamam esse jogador irlandês que está no West Bromwich, foi só mais uma gota d'água em toda essa questão. Então o Boto já vem desgastado bastante há algum tempo, desde também de Juninho, que foi contratado como scout, por uma indicação do scout, na verdade, só que ele não rendeu até o momento. Teve bons momentos na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, mas desde então praticamente não tem mais chances verdadeiras com o técnico Felipe Luiz. Tá aí então a reportagem do Pedro Henrique Torre. André Donk, problemas sérios, graves ou contornáveis e nada demais? Acho que são vários episódios, né? Tem alguns, assim, que sinceramente eu acho tão... A história, por exemplo, do Vlahovic. Foi perguntado pela Gazeta dello Sport de um jogador que gostaria, ele citou o nome do jogador, não vejo motivo para se gerar um atrito e tudo mais. Tem algumas outras questões, como a história em relação a uma possível venda lá do Pedro e tudo mais, que acho que são coisas que não podem acontecer. Acho que isso cabe conversa, acho que é o tipo de coisa para você chamar, ter uma reunião e tudo mais. Eu acho que eu vejo episódios de formas diferentes. Só que essa relação parece desgastada, assim, pelo acúmulo de situações, a forma como a gente viu, a ponto da contratação de um jogador acabar não acontecendo. Tem, assim, o que eu imagino que possa acontecer e a forma como eu enxergo. Sinceramente, acho que é um episódio, para mim, uma situação que poderia ser contornável, de conversa, mas considerando a realidade do futebol brasileiro, como não sei, me parece difícil a situação ser contornável, tendo em vista como é o nosso modus operandi aqui. Mas, assim, sinceramente, acho que tem coisas e coisas para se avaliar aí dentro. Tem algumas coisas que são criticáveis e outras, sinceramente... Por isso que podiam sentar, aproveitar que o Boto é português, já podia cantar um famoso fado de Amália Rodrigues para a diretoria do Flamengo, que falava assim: o que queres tu de mim? Né? O que queres tu de mim? Deixar claro até onde, os limites. Eu acho que essas questões, porque é muito amigão do técnico, quer dizer, então tem que ser inimigo. Qual o problema de ser amigo do técnico? Ainda bem. É o meu pensamento, pelo menos. Bobagem, né? Muita marola em cima, as coisas pontuais que o Donk apontou. Aí, numa eventual reunião cara a cara, a diretoria colocaria isso. O Flamengo estava caminhando, o Flamengo já tinha tirado o pé da lama financeiramente, da maneira organizacional, faltava a profissionalização do futebol, essa profissionalização estava vindo com o Boto, e agora, de repente, uma recaída nesse sentido. Voltaram as fofocas, voltaram os vazamentos, os WhatsApps, as mensaginhas que em outros momentos derrubaram outras pessoas. Acho que está na hora de estancar isso, né? Tem um vazamento aí nessa reestruturação do futebol do Flamengo pós-Brás. A gente enxergou isso de uma maneira mais profissional e agora parece que está dando passos atrás em relação a isso. Acho que é hora de estancar essa história. Não, é um retrocesso. Antes de mais nada, vamos lá, o jogador Mickey Johnston chegaria aqui ao Rio de Janeiro 5 horas da manhã dessa terça-feira. Em 12 meses, em um ano de contrato, o Flamengo ia gastar 8,4 milhões de reais bruto com esse jogador, já contando com 13º, tá? Todo aquele desenrolar todo, ou seja, daria em torno de 640 mil reais bruto. Isso não é alto, é menos até do que o Juninho, atacante que chegou, foi a primeira contratação dessa gestão, menos até do que o Juninho está recebendo atualmente. Então, não seria um investimento alto para salário e até mesmo de compra. 35 milhões de reais, hoje, para um atacante de 26 anos, não é considerado um valor alto, pelo contrário. Mas a contratação foi vetada. E para ser bem sincero, pessoal, vamos lá. Supondo que tenha acontecido o seguinte:
Flamengo, de fato, vetou a contratação após análise do departamento médico dos exames do atleta. Para mim é um erro, porque não fizeram isso antes de o José Boto finalizar a contratação. Supondo que vetaram a contratação desse jogador por conta da repercussão negativa. Para mim, é outro erro também. Mostra que não tem convicção. Isso, para mim, é pior do que você contratar o atleta e o atleta não dar certo, porque você está se baseando através de repercussão em rede social. Sou totalmente contra isso. E o Felipe Luiz, que chegou a conversar com o jogador por videoconferência, foi comunicado pelo próprio José Boto que o jogador não viria mais. E o Felipe Luiz ficou surpreso, porque ele esperava relacionar esse jogador já para sábado, para utilizá-lo já na ponta esquerda. Inclusive, eu vejo muita gente questionando o José Boto, e com razão, tá? Ele é o responsável por contratação, enfim, ele é o homem que o BAP, o presidente do Flamengo, colocou ali para ter essas tarefas no dia a dia do Flamengo, mas o Felipe Luiz ele também precisa ser questionado. E quando eu falo precisa ser questionado, porque ao lado do José Boto, ele também toma essas decisões. Ele tomou a decisão de não utilizar o Alcaraz, sendo que a gente sabe que é bom jogador. Ele tomou a decisão de contratar Juninho. O José Boto foi atrás do Juninho porque o Felipe Luiz indicou, sugeriu. Ele tomou a decisão de não utilizar o Vitor Hugo. Vitor Hugo está sendo cedido ao Famalicão. Ele tomou a decisão, por exemplo, de não utilizar mais o Pedro, quando ele disse em abril que era obrigação dele pensar numa equipe em prol do Pedro, e até o momento não é isso que está acontecendo. Então, o Felipe Luiz ele também precisa ser questionado, tá, gente? Não é só o José Boto, não. Porque o Felipe Luiz ele toma essas decisões também. Também. E ele precisa ser questionado em relação a jogo, sim. Ah, por que eu não posso mudar minhas convicções? Tá aí, ó. O Renato muda a todo momento em mata-mata. Olha o que aconteceu. Hoje tem uma semifinal e o Fluminense está lá, semifinal de Copa do Mundo. Por quê? Porque o Renato sabe se adaptar jogo a jogo nesse tipo de competição. O José Boto, quando ele chegou, ele ouviu da diretoria que iria ter carta branca. E aí, de repente, passam por cima dele e vetam uma contratação, independentemente do motivo, seja repercussão ou análise do exame médico. É óbvio que eu, no lugar dele, eu também ficaria chateado, eu também pensaria em sair. Ele deve ter, sei lá, 40 anos de profissão, nunca deve ter passado por isso em lugar nenhum, mas eu avisei quando ele chegou. Falei aqui no canal, seria o maior desafio do Boto na carreira, ser dirigente do Flamengo. Bem, meus amigos, temos aí ainda reverberando negativamente nas mídias sociais o assunto José Boto versus BAP. Esse assunto, pelo que me parece, ainda vai render muitas e muitas capítulos, né, de novela. José Boto se sentiu coagido, se sentiu desprestigiado, desmoralizado após a recusa do BAP em contratar o tal do Mickey. Eu nunca pensei que o Mickey ia fazer tanta bagunça dentro do Flamengo, mas, dito isso, o jogador que já estava praticamente contratado, faltavam somente os últimos ajustes, como assinatura do contrato, o negócio foi desfeito e o bicho está pegando. Tem ainda o problema reverberando a respeito do Pedro, que ainda continua aquela fumacinha final. Temos também aí a possível chegada de Depou, meio-campista argentino, da seleção argentina, joga no Atlético de Madrid, também está sendo aí ventilado nos bastidores do Flamengo. Para mim, isso aí não passa de especulação vinda de alguns youtubers sensacionalistas que infelizmente habitam entre nós. Não que eu não tenha gostado. Se for verdade, vai ser de muito bom grado. E o Flamengo tem muito a crescer com esse jogador que ganha passe livre a partir de dezembro deste ano. Mais vida que segue, vamos às informações. Flamengo ontem teve um dia de folga após os trabalhos de sábado e domingo. Felipe Luiz deu um descanso para o grupo. Hoje recomeça os trabalhos aí avisando. Gente, contagem regressiva, tá? Faltam 4 dias. Quarta, quinta, sexta e sábado o Mengão já entra em campo pelo Brasileirão contra o São Paulo. Jogo importantíssimo, precisamos vencer em casa, no Maracanã, após o retorno do fiasco do Mundial. Se bem que para mim eu gostei do Flamengo no Mundial, tá? O Flamengo teve personalidade, fez o jogo dele e para mim não foi nenhuma vergonha. Perdeu, é normal, mas vida que segue. Então, como eu estava falando, contra o São Paulo sábado às 16h30, direto pela Globo,
para todo o Brasil. Não podemos deixar barato, precisamos vencer o São Paulo, precisamos continuar líderes do campeonato, precisamos aí uma sequência boa no Brasileirão para a gente ver se a gente pega uma gordurinha para poder estar desempenhando um pouco melhor o papel e dando mais uma relaxada em alguns jogos do Brasileirão, para poder dar maior ênfase à Libertadores, às oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Teremos jogos importantíssimos, portanto, esperamos que o Flamengo consiga aplicar uma sequência boa no Brasileirão aí de 2, 3, 4 jogos, para poder ganhar uma gordurinha, para poder depois, né, pensar em rodar o elenco, para que não fique tão pesado e que tantos jogadores fiquem com tanta minutagem quanto. Fora isso, não podemos esquecer que o Felipe Luiz tem um grande quebra-cabeça para poder arrumar, para poder resolver, que é a ausência de Gerson, um jogador que é titular desde o dia que pintou no Flamengo até hoje, um jogador imprescindível, verdade, com altos e baixos, mas sempre entregou bastante, mesmo nos dias ruins. O jogo dele é sempre muito regular e ele consegue entregar muito para o Flamengo. E quando está num dia bom, esquece. Né? Então, com a ausência de Gerson agora sacramentada, temos também a ausência de Eric Pulgar. Então, é mais um problema aí para o Felipe Luiz administrar. Temos também o problema do De La Cruz, que sempre é uma incógnita. Eu sempre fico muito receoso, né, quando eu vejo ele em campo, sensação de fragilidade física impressionante. Vamos ver como o Felipe Luiz vai organizar esse meio-campo do Flamengo, acredito eu, que jogará Jorginho, De La Cruz e Everton Araújo, mas isso aí cabe ao Felipe e a gente só vem aqui dar pitaco e aguardar os acontecimentos e tentar saber alguma coisa dos treinamentos para poder chutar pelo menos aqui uma escalação para esse jogo importante contra o São Paulo no sábado, que será o retorno do Flamengo. A gente vê como que o time vai voltar no Mundial e começar a nossa sequência 2025 aí, que nos resta até dezembro. Galera, amanhã a gente vem trazendo mais informações. Por hoje era só. Um grande abraço a todos, deixa o like, se inscreve no canal e aciona o sininho de notificação. Valeu!